Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Olha, hoje estamos 5 aqui e não tem o Eustáquio. Vocês se lembram que na semana passada o Eustáquio disse que ia ficar 2 semanas ausente. E aí o Marcos Paulo foi convidado, cientista político, doutor, e temos aqui hoje duas físicas, a Márcia, que já está conosco já faz algum tempo, e a Thaisa, que veio especialmente para falar do telescópio James Webb. Oi, Thaisa, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui no programa de vocês, falando sobre essa maravilha da tecnologia científica e maravilha da astrofísica, que é o telescópio espacial James Webb. Ô, Thaís, esse seu fundo aí é fantástico. Eu sou um entusiasta do James Webb, um total leigo, né? Eu cheguei a fazer engenharia e larguei, etc., né? Fiz física 1, 2, 3 e 4. Cálculo 1, 2, 3 e 4, integral tripla. Inclusive, me saí muito bem integral tripla. Eu adorava integral tripla, tá? Eu posso dizer o seguinte, eu acompanhei esse telescópio aí, o lançamento dele, o resfriamento dele vem acompanhando. Isso é uma maravilha da tecnologia. Você poderia falar um pouco aí dos elementos tecnológicos dele, né? Essa maravilha, enfim, falar um pouco do telescópio. Sim, essa ideia do telescópio já tem mais de década, né? Esse projeto, na verdade, e o problema todo eles queriam chegar a um tamanho, no mínimo 6,5 metros de diâmetro, e daí não havia foguete que pudesse lançar esse telescópio ao espaço. Ele teria que ir lá no ponto L2 de Lagrange, né? Que é um ponto que já teve outras missões lá. Então, tiveram que achar uma solução tecnológica, então fizeram um espelho segmentado, hexagonal, muito fininho, que se dobrava todo, né, para poder caber no telescópio, no foguete. Então, esse foi o primeiro desafio tecnológico. O segundo desafio é que não é só o espelho, que tem 6,5 metros, mas o escudo solar, que, como o telescópio fica lá longe, exposto à luz do sol, e ele observa no infravermelho, tem que proteger muito da radiação solar. Então, tem um escudo de várias folhas, e esse escudo, um material tecnológico também, e ele também tinha que se dobrar. Então, dobrava o espelho, dobrava o escudo, né, para caber no foguete. E daí, não sei se vocês acompanharam o lançamento, já foi saindo as partes do foguete e o espelho começando a se abrir, as estruturas começando a se abrir. Isso aí foi um processo que durou 30 dias, né? E, incrivelmente, tudo saiu como planejado, porque eram milhares de pequenos processos nesse processo de abrir o telescópio, como uma flor assim que se abre, e digamos, o escudo solar também. Então, eu acho que esse desafio tecnológico dessa estrutura dobrável que se montou no espaço sozinha, né? Então, além de ser essa tecnologia de fazer essas coisas muito fininhas e dobráveis, também se abrir sozinha, né? Um robô que se abre. Então, essa tecnologia já estão falando que vai ser a tecnologia que vai ser usada em próximos observatórios espaciais e também até nas estações espaciais, a nova estação que vai ter lá na Lua e etc. Porque, então, a gente pode mandar robôs, estruturas que se abrem sozinhas, né? Mais leves. Então, eu acho que isso é o principal desafio tecnológico, fora vários outros, assim, dos instrumentos em si, né? Porque são 4 instrumentos que fazem as observações e que estão ali dentro, no foco do telescópio. Thaís, uma coisa que a turma, né, todo mundo fica confuso, né? Como é que você olha no passado, não é isso? Sim. Como é que o telescópio vai olhar mais no passado do que outros telescópios? Bom, então, isso aí, talvez os físicos saibam que a velocidade da luz é finita, né? Então, tem 300 mil quilômetros por segundo, acho que todo mundo sabe. E o nosso universo é muito, muito grande. Então, a gente está enxergando luz lá de 13,1 bilhões de anos atrás. Por quê?
porque está tão longe, né, que a luz demora todo esse tempo para chegar até nós, né? Então, quanto mais fundo a gente observa, mais longe, mais para o passado a gente está indo, porque a luz demorou todo esse tempo para chegar, né? Mesmo o Sol, né, a gente olha ele há 8 minutos atrás, ou seja, a imagem, a radiação que está chegando agora para nós, saiu do Sol há 8 minutos. Então, tu vai extrapolando. Andrômeda, 2 milhões de anos atrás, a luz que a gente vê, né, numa imagem de Andrômeda saiu de lá 2 milhões de anos atrás. E assim por diante. Então, a gente está vendo com esse Hubble, o Hubble Deep Field já permitiu ver galáxias a distâncias muito grandes, e o James Webb mais ainda, porque ele é muito mais sensível. O espelho dele é 6,5 metros, o do Hubble é 2,4 metros, né? Então, é muito maior área. Uma questão, eu vi que ele está sendo bombardeado por meteoritos muito pequenininhos, né? Como é que o pessoal está avaliando isso? Tem risco isso aí? Há um risco de algum problema mais sério por conta disso? Risco sempre há, né? Mas, assim, são pequenos furinhos até, ou danos no telescópio, no espelho, que não chega a atrapalhar muito, né? Então, a gente sempre tem os pequenos defeitos ali, mas, por enquanto, tá tudo bem, né? A menos que tenha uma rocha muito grande que bata nele, mas é improvável, né? Esses micrometeoritos, eu acho que vão continuar batendo, porque acontece na Terra também, a gente está sempre recebendo esses micrometeoritos, né? Então, acho que ele foi programado para viver com isso aí, né? No espaço. Ô, Thaís, eu não sei se você acompanha, uma das preocupações, né, que a NASA tem, né, eu cheguei a visitar lá aquele centro de Cabo Canaveral, etc., é o financiamento público, né? Há sempre um questionamento, né? Por que vai botar, né, tantos dólares ali, né? E eles respondem, todo ano tem um relatório daquele spin-offs da NASA, né? Uma das coisas mais interessantes é que tem uma indústria hoje imensa, a Nestlé é líder mundial de papinha de neném, né? De comidinha para neném, né? E isso foi criado pela NASA, pelos astronautas, a comida que ele levava, né? E a NASA, nesses relatórios anuais dos spin-offs, né, ela vai mostrando tudo que ela desenvolveu que acabou se tornando comercialmente. Já tem alguma coisa do James Webb nessa direção? Não sei se existe, você saberia dizer? Bom, essa parte de robótica, né, de um telescópio, uma estrutura se montar sozinha no céu, no espaço, é uma tecnologia spin-off que vai ser usada em todas as missões futuras espaciais, né? Então, esse é um spin-off muito importante, mas é para o espaço. Mas tem também uma tecnologia chamada Wavefront Sensor, que é sensor de frente de onda, que é um equipamento que é usado para medir a qualidade da superfície do espelho, né? E isso serve também, já está sendo usado também por oculistas, né? Pela medicina, porque serve para mapear o olho também. Então, deformações no olho para tentar, inclusive cirurgias oculares, né? Então, esse é um spin-off já garantido disso aí, né? E eu acho que vários outros vão aparecer, né? Mas os novos detetores também, esses detetores no infravermelho têm muita aplicação aqui na Terra também, né? Desde segurança, etc., para tu enxergar no infravermelho, tu enxerga de noite, né? Então, por exemplo, tem muitas aplicações nesse sentido, né? O Sun Shield também, que é o escudo solar, foi uma tecnologia desenvolvida para o Webb, mas ele é muito útil para qualquer outra missão espacial, que eles usavam muita energia para esfriar os instrumentos por causa da luz do Sol. Então, tendo esse escudo aí, gasta muito menos energia para esfriar. Então, acho que essas são coisas que... São exemplos, assim. Olha, já fiz pergunta demais. Eu não sei se os outros têm perguntas aí. Então, todo mundo com uma... Thaisa, tem que contar o que é a ciência, porque até agora falou só de tecnologia e nós somos cientistas. O que são as perguntas que vai nos ajudar a responder? Pô, eu vi que tem uma fila já, né? Os astrônomos do mundo inteiro criaram uma agenda de pesquisa e já tem uma fila do que ele vai mirar em função disso. Espetacular isso aí. Isso aí é o jeito que a gente usa qualquer telescópio, né?
se faz, a gente submete o projeto e daí tem uma comissão julgadora. Então, essa comissão julgadora, ela se renova a cada 2, 3 anos, e daí eu já participei de várias dessas comissões, e é muito difícil, porque os projetos são bons, né? E daí tu vai ranqueando, né? O projeto, e daí eles ficam numa fila. Então, uma porcentagem, em geral, por exemplo, no Hubble, é menos de 10% que é observado mesmo, né? Então, é uma competição acirrada. Assim. E então, aqui no James Webb já teve a primeira seleção. Eu não participei da comissão, mas estou participando de um projeto, né? Muito orgulhosa, porque é um ex-aluno meu lá de Santa Maria, que é o Rogemar, que é professor lá agora, e ele, durante o pós-doc dele, que ele fez nos Estados Unidos, ele trabalhou com uma pessoa lá que estava mais ligada ao web, e eles fizeram um projeto, foi aceito. Então, nós vamos observar, está agendada as nossas observações para abril. Pô, muito legal. Parabéns, Gil, parabéns. O que vocês vão olhar? Tem que contar o que é a pergunta. Sim. Então, o que nós vamos olhar? Nós vamos... então, tem 4 instrumentos no James Webb. Então, nós vamos usar 2 deles, que na verdade, 3. O NIRCam, é uma câmera no infravermelho próximo. Tem o MIRI, que é o Mid-Infrared Imager. Eu acho que são esses 2 só, na verdade. E daí, dentro desses 2 instrumentos, tem um instrumento que nosso grupo se especializou, que é Integral Field Unit. Então, a Integral Field Unit é assim, tu tem uma imagem, mas de cada ponto da imagem tu faz um espectro. Então, tu tem um cubo de dados, né? Então, tu enxerga o objeto, mas a cada ponto tu analisa a composição química, a cinemática, o que tem ali, como se distribui o gás. Então, por exemplo, tem uma das primeiras imagens, é o quinteto de Stefan, né? Então, poderia, sei lá, talvez dividir a tela, mostrar? Se você quiser mostrar aí, vê se você no share screen aí, sim, você ativa aí, eu acho que é livre para todo mundo. Se não for, manda no WhatsApp da Márcia, a Márcia manda no meu e eu coloco aqui, mas eu acho que é livre para fazer o share screen aí. Certo. Então, bom, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu quero saber se a gente vai descobrir alguma grande novidade, qual a expectativa dos astrofísicos. A matéria escura, a energia escura, ela vai ficar clara graças ao web? Sim, esse fundo aqui da minha imagem, né? Vocês estão vendo? É o campo profundo do James Webb, tá? Então, eles integraram por 12 horas essa imagem. Tem mais de 3.000 galáxias ali. E a região do céu é 1/12 da área da Lua no céu. Então, tu imagina a Lua no céu, um quadradinho de 1/12 da área é essa região. Tem mais de 3.000 galáxias. E daí, aqui do lado, tem os espectros, né? Que mostram as distâncias. Então, quanto para trás a gente está olhando no universo. Então, aqui é 11 bilhões de anos, 12, até a máxima que se achou por enquanto, ainda tem que explorar mais essa imagem, foi 13,1 bilhões de anos atrás. Então, o Webb, isso é só um teste, né? Porque o Hubble já fez esses campos profundos, mas ele deixou integrando 10 dias. 10 dias apontando para a mesma região. Isso aqui foram 12 horas. Se a gente fizer um campo profundo, nós vamos chegar até o início do universo, entendeu? Então, o grande lance, assim, digamos, o principal objetivo é chegar à época do fim da Era da Escuridão. Não sei se você sabe, o universo teve uma Era da Escuridão, que a gente não tinha fonte de luz nenhuma, até começar a surgir as estrelas. A única coisa era a radiação de fundo do universo, mas a gente tinha gás escuro, hidrogênio e hélio, e daí começou a formar as primeiras estrelas. E a gente não tem certeza ainda quando isso aconteceu, né? A gente já está vendo as primeiras galáxias, mas quando é que a gente vai chegar às primeiras estrelas? Com esses campos profundos do Webb. Então, esse é um dos objetivos principais, é chegar assim, ó, vamos indo mais fundo, até a gente ver que começa a ficar mais escuro do que claro, entendeu? Então, a gente vai ver, aqui estão as primeiras estrelas se formando, né? Então, esse é o principal objetivo. Só que, então, por isso que ele foi feito no infravermelho,
por causa da expansão do universo, né? A gente sabe que o universo está expandindo. Então, a radiação que sai de lá, ela é espichada à medida que ela viaja no universo, os comprimentos de onda vão sendo espichados e chega aqui para nós no infravermelho, né? Então, coisas que a gente vê, por exemplo, eu estudo espectros no óptico, em torno de 5.000 angstroms, vai lá para o meio do infravermelho. Então, por isso que o James Webb foi feito com detetores do infravermelho. Ô, Thaisa, as galáxias. E quando já tem, você que conhece a programação de observação dele, quando é que vai ter essa observação das primeiras estrelas? Já está programado isso? Sim, certamente. Alberto, deixa eu pegar uma carona nessa pergunta. Eu queria saber o seguinte, qual é a expectativa de vida desse bicho aí? Quanto tempo ele vai rodar? Ele foi feito para 5 anos, mas todo mundo está dizendo que ele pode durar 10. Assim como o Hubble também, o Hubble já está durando desde 1990, né? Então, 30 anos, e ele foi também programado talvez para 10. Ô, então, Thaisa, eu vi que o lançamento dele foi feito com muita maestria e aí economizou combustível, não foi isso? E isso vai permitir ele ser operado mais tempo, é verdade isso? Sim. Toda essa otimização de uso de energia, né, vão fazer que ele dure mais tempo. Então, tudo foi possível economizar. Também esse negócio de esfriar, no MIRI tu tem que esfriar os detetores a 7 graus Kelvin. Então, era incrível. É uma tecnologia bem sofisticada, que também vai ter, talvez, spin-offs para outras coisas, né? Essa tecnologia dos cryo. Mas então já se acha que ele vai durar 10 anos, é isso? Isso. Essa é, assim, uma estimativa, mais ou menos, né? Isa, durante a observação do Space Webb, o Hubble continua funcionando e continua servindo a outros projetos? Sim, porque uma das grandes qualidades do Hubble, que ainda não vai ser, digamos, vai ter competição tão cedo, é o ultravioleta, porque o Hubble observa no ultravioleta. A gente não consegue observar no ultravioleta da superfície da Terra, tem que ser satélite. Tem satélites programados para o ultravioleta, mas estão atrasados, né? Então, investimento, né, nesses programas espaciais, então tem uma série de prioridades. Então tem um que se chama LUVOIR, que é um telescópio para observar no ultravioleta, e o ultravioleta para as galáxias próximas é bem importante, porque as primeiras estrelas, quando nascem, emitem muita ultravioleta. Os buracos negros, quando capturam matéria, tem aquele disco de acreção, também emite muito no ultravioleta. Então, a gente tem muita coisa a aprender ainda no ultravioleta, e por enquanto que a gente não tem outro instrumento, o Webb, o Hubble, vai sendo usado. E tem aquele também, que também muito usado, raio-x, não é? O Chandra, né? O Chandra, sim. O Chandra também é outro, né? E que vai eles vão estender a vida dele, já teve alguns instrumentos que não estão funcionando e tal, então eles estão limitando o que pode ser feito, mas é raio-x. E também as missões que podem substituir ele estão atrasadas, né? Então, tem que ir mantendo eles funcionando, né? Eu acho que ainda... Me diga uma coisa, por falar nesse negócio das missões, de onde é que saem os recursos para financiar tudo isso? Pois eu acho que é governo dos países, porque isso aí é NASA e ESA, principalmente, mas tem também Japão e Canadá. O Canadá está muito orgulhoso, né? Sim. Então, são dinheiros públicos nacionais desses países. Foram 10 bi de dólares, né? Eu acho que é em torno disso, não é isso? Em torno disso, sim. Então, mas... e não foi orçamento secreto, foi transparente o orçamento. Não, se a gente vai comparar com que, por exemplo, os Estados Unidos investe em armamento, né? Isso aí não é nada, né? Mas, Thaisa, assim, essa coisa científica que a Márcia chamou a atenção, qual a hipótese aí que vocês estão perseguindo e o que vocês acham dessa hipótese que o Webb vai ajudar? Vai ajudar, não vai? Então, vai permitir efetivamente, né? Sim. Eu sempre estudei galáxias ativas, que são aquelas que têm um buraco negro engolindo matéria, né? Então, a gente sabe que o buraco negro supermassivo está no centro da maioria das galáxias, mas as ativas, a gente vê como é que ele está engolindo, o que ele está produzindo na galáxia, e a gente está descobrindo várias coisas, assim, tipo, que ele engole principalmente gás na forma molecular e está ejetando grande quantidade de matéria. A maior parte do gás no universo está na forma molecular, quer dizer, nas galáxias.
mais do que no universo. Nas galáxias está na forma molecular, ele é a fonte de novas estrelas e a fonte de alimentação do buraco negro. E a gente, modelos de evolução do universo precisam ter um efeito de feedback nas galáxias, porque se a gente faz modelo só considerando a gravidade, o universo expandindo e gravidade e nuvens de hidrogênio e hélio, as galáxias deveriam ser muito maiores do que elas são. A gente olha a galáxia, ela não cresce tanto. Então, agora, os modelos incluem o feedback dos buracos negros. O que é isso? Quando a matéria é capturada pelo buraco negro, forma esse disco e ele é tão brilhante que ele acaba emitindo muita radiação, pressão de radiação empurra gás para fora, poeira, gás, e impede a formação de estrelas. Então, o disco de acreção do buraco negro é muito importante para retardar o crescimento das galáxias, né? Então, e isso aí é colocado ainda numa forma ad hoc nos modelos. Mas se tu não coloca um feedback, as galáxias, tu não consegue reproduzir as galáxias como são no universo, a Via Láctea, etc. Então, o buraco negro tem um papel fundamental, porque ele, na medida que ele vai engolindo matéria, o disco de acreção produz ventos, às vezes jatos, que a gente vê se estendendo a vários diâmetros da galáxia, e isso tudo influencia a evolução. Então, a gente está contribuindo para entender a evolução de galáxias. E lá longe, quando a gente olha longe, os outflows lá longe, a gente não tem definição. Então, nosso objetivo é olhar galáxias próximas, como essa, o quinteto do Stefan, né? Então, aqui a gente tem, deixa eu ver se eu consigo share aqui, share screen. O mais bacana da astronomia é entender a nossa insignificância. Tá, então aqui eu estou mostrando essas galáxias no mid-infrared, né, no infravermelho médio, que é o quinteto de Stefan. Nós vamos fazer uma coisa parecida, imagem e espectroscopia, né? Só um pouquinho. Que espetáculo. Deixa eu ver. Essas imagens do Webb aí parece uma pintura, foi um pintor Sim. que fez tudo isso. Eu queria mostrar uma outra imagem, tá? Aqui é o quinteto de Stefan. Então, a gente vê, isso aqui é no mid-infrared. Aqui vocês veem, parece uma estrela, né? Isso aqui é um padrão de difração que a estrutura do telescópio produz. Mas isso indica que tem uma fonte pontual muito brilhante aqui no centro. Então, é um buraco negro engolindo matéria. Isso aqui é no mid-infrared, isso aqui é principalmente gás molecular. E tem também... e aqui, então, por exemplo, mostra, ó, nós vamos fazer espectro de cada uma dessas regiões, quer dizer, isso aí é o Integral Field Unit, e aqui, então, a gente faz análise da luz. Então, vocês veem que isso aqui é uma coisa que nunca tinha sido vista, um espectro com tanto detalhe no infravermelho médio, comprimentos de onda de 10 microns, 20 microns, e a Ou gente seja, enxerga isso daí é uma novidade proporcionada pelo Webb, é isso? Justamente, porque no infravermelho médio tu não consegue observar na Terra, porque a Terra emite no infravermelho, né? Os instrumentos emitem, a gente emite. Então, é muito difícil fazer observação no mid-infrared, né? E, então, aqui a gente tem todas as coisas novas que a gente está aprendendo, né? E aqui por exemplo, coisas que a gente faz na superfície da Terra, mas que ele mostra um detalhe impressionante, assim, que a gente não consegue ter esse detalhe, que é, assim, por exemplo, olhar a imagem, isso aqui é fatias da imagem, diferentes comprimentos de onda, então a gente vê a imagem no hidrogênio, no ferro, então o ferro está mais concentrado, o hidrogênio mais estendido, aqui deve ser um outflow, e aqui, então, hidrogênio e hidrogênio molecular. Então, a gente vê, se a gente for olhar em detalhe, tem coisas diferentes e a gente vai aprendendo a física desses objetos, como é que pode calcular, por exemplo, a potência dessas ejeções, né? Diante disso, a ciência política não vale nada. Meu Deus, é muita complexidade. A ciência política é coisa de gente diletante, viu, Marcos Paulo? Olha aqui que maravilha a imagem. Isso aqui é uma imagem composta no infravermelho e no infravermelho próximo e no infravermelho médio. E daí a interação, isso aqui, essas são galáxias que estão em interação, isso aqui é uma região que está formando novas estrelas por causa da interação, e aqui tem um buraco negro que está um pouco ejetando matéria, um pouco comendo matéria. Então, é isso que a gente vai também fazer para um grupo selecionado de galáxias para ver esse fenômeno que a gente está vendo nessas primeiras observações, quão comum é no universo, tentar obter uma coisa mais assim, quase estatística, assim, né? Quão comum é esse tipo de fenômeno que é muito difícil de ver da Terra.
Rocha, você estava aí querendo falar alguma coisa? Você falou da ciência política, eu quero dizer que se não fosse a ciência política, a gente não estava vendo nada disso aí. Olha, tenho minhas dúvidas. Pô, isso aqui é muito espetacular. Alberto, a ciência política para garantir que tem dinheiro para poder fazer essa ciência. Né? Na verdade, financiamento. Eu acho que tanto o Hubble como o James Webb, eles estão fazendo essas divulgações, assim. Eu acho que eles estão contribuindo. Um dos objetivos é a gente aproximar a sociedade, né, esses resultados, né, e isso, digamos, de certa forma, vai influenciar a sociedade para dar importância a isso, né? Se a gente consegue que as pessoas entendam, né? O que eu acho mais incrível de tudo isso é que em 1950, se eu não me engano, por ali, 1950, ninguém sabia que tinha outras galáxias. Se eu não me engano, era por ali, né? Todo mundo diz, tem a Via Láctea só, né? Ninguém sabia. Isso foi em 1950. Não, é mais perto de 30. 30, né? Tá. Mas mesmo assim, é muito pouco, né? Quer dizer, há 100 anos atrás, há 100 anos atrás, as pessoas achavam que só tinha Via Láctea, né? É verdade. Porque não tinha observação. Olha, né? Então, isso que eu acho bacana da astronomia é mostrar de fato a nossa insignificância. É verdade, né? E daí a gente tem aqui, só nesse pedacinho pequenininho do céu, 13 mil galáxias, que são do tipo da Via Láctea, né? A Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. A maioria das estrelas tem planetas, né? Então, sabe lá, né? Quantos que vão ser habitáveis. Um outro resultado bem importante do Webb, que também tem um apelo muito grande para a sociedade, é o primeiro espectro da atmosfera de um exoplaneta, né? Então, exoplanetas são planetas já descobertos em outros sistemas solares, digamos assim. E para a gente saber se eles são habitáveis, a gente já tem algumas dicas. Ele tem que estar numa distância da sua estrela que a temperatura seja entre 0 e 100, se a gente quiser que tenha água no estado líquido, porque isso parece ser uma necessidade vida aqui na Terra. Então, se a gente extrapolar isso, a gente já consegue selecionar alguns planetas. Mas, o Webb vai permitir que a gente tire espectro da atmosfera. Daí a gente vai saber do que a atmosfera é feita. E daí o primeiro espectro foi de um planeta que é bem diferente da Terra, que é do tamanho metade de Júpiter e está bem próximo à sua estrela. Mas o espectro mostrou água, mostrou vapor d'água, né? H2O. Ou seja, a água não é uma coisa tão rara no universo, né? Isso aí está mostrando. Então, é o primeiro espectro de um exoplaneta. Então, agora vai revolucionar essa área também. Então, tu vê exoplanetas, buracos negros, cosmologia lá, viu o início do universo, quando é que foi que ocorreu o fim da Era da Escuridão. Tudo isso ele vai revelar assim, nos próximos anos, né? Então, e já tem colegas trabalhando com essas imagens e tal, porque tem muita coisa ainda. Essas 3 mil galáxias podem ser exploradas uma a uma, né? Então, tem gente que está ali, ó, tirando espectro, fazendo espectro, porque acho que eles tiraram alguns espectros desses objetos, e com o Near Infrared, com a NIRCam, Near Spec, tu pode fazer 100 espectros ao mesmo tempo. Então, estudar 100 galáxias ao mesmo tempo num campo assim como esse. Então, possibilidades imensas, infinitas, eu diria. Então, espetacular, ver, né? Espetacular. Pessoal, para mim, eu estou bem satisfeito com essa algum de vocês aí gostaria de perguntar mais alguma coisa para a Thaisa? A gente caminha para os outros. Nelson Rodrigues dizia o seguinte, que uma vida vale mais do que toda a Via Láctea. Nas hipérboles de Nelson Rodrigues, grande tricolor das Laranjeiras, meu time. Né? Eu acho que assim, a gente faz parte do universo, né? O universo faz parte da gente, né? Porque, afinal, nós somos poeiras de estrelas, né? Como vocês já devem ter ouvido falar, né? Que cada átomo do nosso corpo, fora o hidrogênio hélio, que foi sintetizado lá no Big Bang, oxigênio, neônio, nitrogênio, todos esses elementos que necessários à vida, passaram pelo centro de uma estrela. Thaisa, uma vez eu li, né? Cada átomo da nossa unha, né, já vagou pelo universo, né? Verdade. É verdade. Então, na formação da galáxia, a Via Láctea se formou só quando o universo já tinha 5 bilhões de anos, então já teve muita síntese de elementos, já se formou
de material que já saiu de outras galáxias, de outras Agora, Thaís, uma pergunta. Vamos imaginar um outro planeta Terra que alguém tenha feito um James Webb em outro lugar. Sim. Eles estão vendo a nossa galáxia a 13 bilhões de anos de distância? Depende da distância que está de nós, né? Então, eu acho assim que precisa um tempo para a vida se desenvolver no universo como nós somos, porque, por exemplo, para ter a quantidade de elementos químicos para originar vida, eu acho que precisa o universo ter uns 5 bilhões de anos, alguma coisa assim, né? Que é mais ou menos o tempo que quando se formou o nosso sistema solar também e formou o Sol, né? Então, acho que tem um tempo. Por outro lado, então, demorou. Então, a gente não vai ver vida lá há 13 bilhões de anos, porque é muito cedo no universo para ter condições de vida, né? Então, eu acho isso, né? Porque o universo, no início, ele é bem mais turbulento, né? Então, me parece que tem que esperar alguns bilhões de anos para ter condições mais estáveis de vida e também para ter um pouco de evolução química. Então, o que a gente... Mas pode ser que... O problema todo é assim, ó, se alguém numa galáxia há 4 bilhões de anos conseguisse se comunicar com a gente, enxergar a gente, né? Ele enxergaria como nós éramos há 4 bilhões de anos atrás. Então, 4 bilhões de anos atrás, né, o Sol estava se formando, a Terra estava se formando. Então, é muito difícil, a gente tem que estar muito perto para a gente se enxergar, né? Porque todo esse tempo tem muita evolução no caminho da luz, né? Então, tem que estar perto. Então, por isso que a gente está procurando exoplanetas, assim, em alguns, dentro do raio de 1000 anos-luz ou coisa parecida, para poder... Tem um livro do Jared Diamond, Terceiro Chimpanzé, ele diz, porra, mas para que o homem quer encontrar vida em outro lugar, vida inteligente? Na hora que encontrar, ele vai entrar em guerra. Porra, deixa lá longe, deixa... E é verdade. Né? Quando a gente encontra o diferente, a primeira reação Claro! Olha, eu agradeço muito, viu, Thaisa? Tá bom. Foi um prazer falar com vocês. Vou dando meu tchau aqui e boa continuação do programa aí, tá? Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse maravilhoso instrumento que é o James Webb. Nós que agradecemos o seu tempo aí, Thaisa. Tá bom, ok. Tchau, Thaisa. então. Nada, tchau. Olha, para continuar no tema geológico, eu recomendo fortemente a leitura deste livro, Ascensão e Queda dos Dinossauros. Aprendi ontem que os pássaros conviveram por 100 milhões de anos com os dinossauros. Não só os pássaros são dinossauros, o autor diz assim, olha, quando eu olho um passarinho, eu digo, estou vendo um dinossauro. Aí ele diz assim, pô, argumenta comigo que não é. Aí ele diz, sabe qual é a minha resposta? O morcego é um mamífero. Né? O morcego é tão mamífero quanto um passarinho é um dinossauro. Ponto final. É só um dinossauro esquisito. O morcego é um mamífero esquisito. Aproveito para dizer que meu neto adora dinossauro. Meu filho mais velho, quando ele tinha 1 ano de idade, 2 anos, ele por 2 ou 3 anos seguidos pediu para Papai Noel um saco de dinossauros. Era a coisa mais barata que tinha. Eu ia lá no Saara, no Rio de Janeiro, comprava um monte de dinossauros de plástico, mas foram 2 ou 3 anos. Aí eu resolvi estudar dinossauro. Né? É incrível. Aí eu resolvi estudar. Eu não sabia nada da época dos dinossauros. Eu disse, pô, tinha mamífero na época? Eu achava, sei lá, eu não sabia. Simplesmente eu não sabia. Se tinha ou não tinha. Né? E agora eu estou lendo aqui, eu já tô aqui no último capítulo, a extinção deles. O meteoro está batendo na Terra meteoro, aqui. É fantástico. Legal mesmo. Tá bom. Tchau. Olha, deve ter um exoplanet, um exoplanet só com bolsonaros lá. Será que tem isso? Um monte de bolsonarinhos. Esse seria bom de ser observado, né? Saber o que eles conseguem fazer quando estão sozinhos. Pô, muito legal isso, né? Eu sei que, eu acho que é legal para a gente, né, ter uma visão, né, que muda a nossa visão de quem nós somos, do nosso lugar no mundo, do nosso lugar na Terra, né? E é isso, e tem a frase do Nelson Rodrigues, uma vida de um ser humano vale mais do que toda a Via Láctea. Né, aquelas hipérboles de Nelson Rodrigues, e aqui nós tratamos, né, desse dia a dia. Rocha, seu microfone está fechado, a sua voz é sempre muito bem-vinda. Né? Nós temos aí, essa semana, a aprovação
O Marcos Paulo, você, ciência política, está substituindo o Eustáquio aí por 2 semanas aí. Qual a sua visão aí do que aconteceu essa semana no Congresso, se isso vai mudar a popularidade de Bolsonaro ou não? Bem, Alberto, eu acho que, de fato, é uma tentativa do governo de, digamos, entrar, dar um sinal, talvez, para a sua base, para os seus apoiadores, entrar mais competitivamente no processo eleitoral, porque o conjunto das pesquisas coloca o governo numa situação de baixa competitividade, pouca expectativa, né? E acho que houve uma tentativa de dar alguma resposta nesse sentido. Agora, é preciso lembrar que o Auxílio Brasil não tem sido feito com a qualidade do Bolsa Família, por exemplo, né? Tem muitos problemas de cadastramento, então pode vazar também recursos para quem, digamos assim, não seria o público-alvo, né, do programa. Mas é bom lembrar também que o aumento, a rigor, é pequeno, né, no contexto de uma inflação que está estabilizada em nível alto, mais ou menos, né? As últimas aí do Banco Central. Ô Marcos Paulo, mas olha, tem uma expectativa de que esse mês agora haja deflação, tá? Por conta da queda do preço do combustível. Sim, é possível. Então, você pode ter alguma soma aí de fatores que colaborem para a entrada do processo eleitoral, digamos assim, mas a conjuntura brasileira é uma conjuntura de pressão inflacionária frágil, né, digamos assim, suscetível a pressões inflacionárias, então, e sobre elementos que o governo não controla. Então, eu penso que pode dar algum respiro ao governo, mas a estrutura de preferência eleitoral está muito consolidada no sentido de favorecer a oposição, né? Marcos Paulo, mas olhando para trás, quando foi dado outro auxílio durante a pandemia, houve uma melhoria vamos dizer assim, na popularidade do presidente durante aquele período, porque aí dá para a gente meio que comparar qual é vamos dizer assim, a derivada, né, a inclinação de melhoria, comparando aquele momento com o momento de advir para fazer algum prognóstico. Eu acho que a comparação é excelente, para a gente, inclusive, talvez perceber o baixo impacto, porque naquele momento havia um decréscimo muito grande das rendas, né? E você praticamente, houve situações em que houve a triplicação do valor, né? Famílias que estavam em torno de R$200 no Bolsa Família e que, por ter pai e mãe recebendo 2 pessoas na mesma casa, receberam 1.200, né? E, se não me engano, o Alberto pode até me ajudar aí, eu tenho a impressão que o Bolsonaro não cresceu nem 10%. Eu acho que ficou abaixo de 10% o crescimento dele, com uma derrama de dinheiro significativa naquela época, por um tempo maior, inclusive, né? Nesse caso, vamos dizer que tudo aconteça bem, o governo vai ter, acho que, 2 repasses até o primeiro turno, né? Acho que 3 repasses até o segundo turno. E não chega com o mesmo peso, porque o processo inflacionário de lá para cá foi mais pesado, né? Então, acredito que tem alguma repercussão, talvez melhore onde o Bolsonaro já está bem, ajude em regiões onde ele já esteja bem, alguma coisa assim, mas eu não penso que impacte definitivamente a competitividade, não. Até porque não é a única notícia que o governo está oferecendo, né? Tem também outros, tem aumento de percepção de corrupção no governo, é um elemento que meio que afasta a classe média, então eu penso que ele pode ter algum ganho, talvez consiga evitar a derrota no primeiro turno, mas acho que a situação para ele continua difícil. Rocha. E esse auxílio aos caminhoneiros não vai ter um impacto na diminuição da inflação, seria uma expectativa. Se dá um auxílio para a gasolina, isso faz com que, vamos dizer, que a gente transporta tudo. Não, vai ter diminuição da inflação do outro pacote, né, do ICMS. Quando você soma o ICMS com dessa semana, dá 70 bi, tá? Um era 30 bi e outro era 40 bi. Então, dá em torno de 70 bi. É muito dinheiro, né? Não tem a menor dúvida disso. Agora, a economia também é muito grande. O nosso PIB é 8 tri. Né? Então, sei lá, você pode até argumentar, eu estou aqui só levantando a bola, que 70 bi não faz cócegas em 8 tri. Né? Vamos ver, a gente agora vai ter uma experiência concreta. Tem uma coisa, tem gente da nossa área, né, Marcos Paulo, ciência política, se eu não me engano, o Marcos Mello defendeu isso lá atrás, que pobre vota no governo. Né? Eu sempre discordei disso, quer dizer, discordei com dados, né? Tudo que eu faço é com dados.
né? E esse ano a gente vai ter a prova dos 9, né? Porque ele está fazendo uma coisa que põe dinheiro na veia dos pobres e a gente vai ver os pobres votando na oposição. Mas só para complementar, ele não teria sido eleito só com os ricos, né? Vamos dizer, ele foi eleito e não teria sido eleito só com os ricos. Então, o pobre também votou no Bolsonaro. Sim, é verdade. Agora, eu acho que também é bom atentar que o Bolsonaro está fazendo sinais para a classe média também, né? Essa do ICMS do combustível, esse é um sinal importante para a classe média. O que eu penso que é complexo para ele é porque a questão é o conjunto da obra, né? É chegar agora, o peso da ideia de que é eleitoral, não tem, os jornais estão chamando de PEC eleitoral, eu acho que isso também atrapalha o ganho que ele pode ter, mas eu penso que o pior mesmo é a soma do tempo, faz muito tempo que a população está observando negativamente o governo, né? Melhorar muito em cima da eleição, então acho que não terá o efeito, talvez, que o próprio governo deseja. Os articulistas até que estão cuidadosos em dizer, porque faz tanto tempo que a gente assiste, mais de um ano de pesquisas com essa estabilidade de preferências, o Alberto sempre mostra isso, né? Com essa estabilidade de preferências, que é difícil imaginar uma virada abrupta em favor do governo nessa altura, né? Dias atrás, eu vi essa semana, quarta ou quinta-feira, eu vi uma matéria na revista Veja, se não me falha a memória, falando das perdas do Bolsonaro, né, de 2018 para cá, e que me fez lembrar de um estudo que eu vi logo depois da eleição de 2018, dizendo que na transição da candidatura do Lula para o Haddad, estima-se que houve uma perda aí em torno de 6, 7, 8 pontos de pessoas que migraram do Lula para votar no Bolsonaro naquele período, eleitores que buscam candidatos com o perfil do Lula, com o perfil do Bolsonaro, que o Haddad absolutamente não tinha esse perfil, né? O Haddad naquela conjuntura era um candidato muito diferente. E essa matéria pegava dados de pesquisas, eu não sei se especificamente de uma pesquisa, mas, enfim, sustentando a ideia de que o Lula já havia recuperado esse eleitor que migrou para o Bolsonaro em 2018 e que já tinha avançado, certo, em fatias de eleitores do Bolsonaro que votaram nele em 2018 e que já não estão mais dispostos a votar e migraram, né? E que a reversão disso é uma coisa muito complicada, muito difícil em tão pouco tempo, né? Eu sempre gosto de lembrar o tempo porque quando a gente falava em favoritismo do Lula em setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado, as pessoas diziam, não, mas a eleição está muito longe, falta um ano ainda, e a coisa vem vindo, e nós estamos aí já na cara do gol, né? E essa informação de que o Bolsonaro está perdendo, ele está concentrando muito. Essa semana, por exemplo, ele foi um dado de sexta-feira dos jornais de que ele está indo em um evento evangélico por semana, né? Ou seja, ele está muito apegado, muito concentrado na base dele, quiçá nessa linha que você falou aí, tentando forçar um segundo turno e jogando as fichas todas de que, no segundo turno, o mundo vai acordar, o antipetismo, o anticomunismo vai acordar e vai de novo elegê-lo, né? Você acha que dá tempo para essas coisas todas conspirarem a favor dele, sendo que agora entrou na pauta essa questão da violência, ele agora tem um cadáver no colo, né? Uma coisa que... e ele fez outra bobagem essa semana, de ligar para os irmãos da vítima, né? Que nem foram não estavam na festa de aniversário, né? E, em vez de ligar para a viúva, para o filho, essas bobagens que ele faz também conspiram para que retarde a vida dele. Você acha que dá tempo, né, essa injeção de dinheiro aí no pessoal mais pobre pode levá-lo a impedir a definição dessa eleição no primeiro turno?
Bem, o primeiro turno é uma resposta complicada. Vou deixar para o Alberto essa aí, porque eu penso que o mais importante é olhar que o Bolsonaro tentou, na verdade, com esses pacotes, segurar o que ele já tem. Por isso que eu não apostaria tanto numa virada abrupta. Ele acena para caminhoneiros, que é um público, digamos assim, com o qual ele já tem relação, né? Ele acena para setores da classe média que estão, digamos assim, em circuitos competitivos que precisa do combustível, Uber, enfim, essa demanda, né, que é uma demanda que já estava alta para ele, né? É claro que ele também tenta reduzir. Tem uma frase, se não me engano, do general Heleno, que agora nós entramos no Nordeste. Acho que ele disse isso no contexto do auxílio emergencial, primeiro, que a Márcia chamou a atenção, né? Agora nós entramos no Nordeste. Vamos quebrar esse condomínio petista no Nordeste. Foi no contexto do auxílio. O general Heleno teve depressão depois, não sei se foi em razão dessa frustração, mas o fato é que os públicos para os quais ele acena com esse conjunto de pacotes, eu penso que já são públicos dele. A campanha do Bolsonaro não teve fatos novos, assim, significativos, né? Ao contrário, quem está com fatos novos significativos tem sido a campanha da oposição. O Lula, por exemplo, essa semana tem matéria já colocando o avanço dele por dentro do PSD, o avanço por dentro da campanha da Simone Tebet com o PMDB, então, inclusive para além do Nordeste, onde seria, entre aspas, natural essa aproximação, né? Então, eu penso que o Bolsonaro está numa estratégia de tentativa de retenção do máximo dele, que realmente pesaria muito a biografia ficar no primeiro turno, né? Uma coisa que o Marcos Paulo falou, do general Heleno, negócio do Nordeste, né? No livro que eu publiquei em 2018, né, eu comparo o Nordeste e a Andaluzia. Na Espanha, Andaluzia é a região mais pobre da Espanha e mais populosa. No Brasil, a mais populosa não é a mais pobre. Na Espanha desde a redemocratização da Espanha, no período pós-Franco, né, a Andaluzia, lá tem um governo regional, lá vinha sendo governada, nunca o PSOE tinha perdido a eleição lá, perdeu a última, tá? Mas quando eu escrevi o livro, nunca tinha perdido, né? E tinha um líder local, me esqueci o nome, está lá no livro, Manuel Sanches, sei lá, um nome bem espanhol, né, que as pessoas diziam, fulano mudou a Andaluzia, foi o único que olhou para a Andaluzia, que é o mesmo que se diz hoje no Nordeste sobre o Lula. Tá? Então, é bem interessante, eu fiz esse paralelo. Né? A Andaluzia até hoje, mesmo que o PSOE tenha perdido, mas na votação nacional ele derrota, né, quando elege, né, a Câmara, né, a Assembleia de Deputados, né, ele derrota o PP lá. Né, Andaluzia é o principal reduto eleitoral que dá força do PSOE nacionalmente, como o Nordeste é o principal reduto eleitoral do PT nacionalmente. Tá? Então, assim, você não entra no Nordeste desse jeito, não é, entendeu? Talvez fosse possível, sim, no decorrer dos anos, com o enriquecimento do Nordeste, como aconteceu com a Andaluzia. Depois da Andaluzia enriquecer muito, né, é que o PP conseguiu derrotar o PSOE lá. Não é o caso do Nordeste hoje, tá? Eu acho que, só para emendar o Alberto aí, eu acho o seguinte, essa declaração do Heleno é importante a gente refletir sobre ela, porque, na minha opinião, ela revela a visão que essas pessoas têm do Brasil ainda, né, de achar que o voto está à venda, né, de que o eleitor vai ser comprado. Né? O eleitor do Nordeste está votando no Lula não porque o Lula fez o Bolsa Família. O Lula fez um conjunto de coisas pela região Sim. Nordeste que o eleitor olha e fala, não, isso aqui não foi para comprar voto, isso aqui foi para melhorar a nossa vida. Isso. Porque quando você, desde a transposição de São Francisco, né, até a questão da expansão da presença de gente nas escolas técnicas, nas universidades, né, do acesso, né, dessa população a coisas que elas não tiveram no passado, certo? Forma um conjunto de coisas que não é assim, como o Heleno fala, não, vou dar lá um pichuleco e os caras vão votar na gente. Então, é uma visão atrasada, né, de uma pessoa importante dentro da campanha do Bolsonaro. Mas aí, se tudo der errado para o Bolsonaro, de 0 a 100, Marcos Paulo, qual é a chance de ter golpe? Deixa eu só finalizar essa questão do Nordeste, que é o seguinte,
Eu acho que a questão é de conjunto mesmo. No caso do Nordeste, é bom lembrar que o Nordeste cresceu mais do que a média nacional nos anos Lula, nos anos petistas, né? E o Bolsa Família é um componente num contexto em que você teve também projetos estruturantes de significativos, indicações de refinarias, fortalecimento de estradas, foi muita coisa, né? Então, acho que é bom observar também uma coisa, em vários textos se diz que a classe média não vota no PT, ou tem dificuldade com o PT. A classe média do Nordeste vota no PT. Isso não é verdadeiro para o Nordeste brasileiro. É a segunda maior região do país que, às vezes, fica de fora das análises. A classe média vota no PT, elege governadores petistas na região, elege prefeitos em cidades de médio porte, em cidades de grande porte. Então, é um cenário diferenciado, inclusive porque boa parte da expressão capitalista mais modernizada da região se identifica com o período do PT no poder. Então, assim, é bom observar também esses elementos. Em 2018, a maior parte dos governadores alinhados à campanha do PT foi eleita no primeiro turno no Nordeste. O Alberto sabe disso. E esses governadores estavam com aprovação acima de 60%. Foram, inclusive, boa parte dessa turma aí que turbinou o Haddad, que ajudou o Haddad a chegar com 29% no primeiro turno, certo? Então, e mesmo que sejam governadores de partidos diferentes, mas eles fazem parte, digamos assim, da mesma onda, né? Que é uma onda que combina investimento em políticas públicas sociais, mas também investimento em educação e saúde. É bom ver a expansão das redes. Aqui mesmo no Ceará, sei lá, acho que foram 4 novos hospitais regionais grandes, né? E também muito investimento em chamado agregação de empresas, de indústrias, enfim, esse é o esforço, né, para mudar a cara da região. No caso aí da pergunta da Márcia, né, sobre a questão do copo, eu realmente acho que tem que ter cuidado com as palavras, né? Eu respeito muito, e até já trabalhei com a última obra que o Vanderlei Guilherme dos Santos publicou em vida, né? Onde eu acho que ele faz uma boa discussão sobre 2016, onde ele apresenta, na minha avaliação, quem apresentou melhor o conceito de golpe parlamentar, fez uma excelente atualização, né? Mas a palavra não pode ser usada para tudo. A estratégia do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, de reagir às instituições, não é nova. Já era estratégia de campanha dele, ele já trabalhava com esse sentimento, com essa sensação, né, de ser um cara anti-institucional. Ele manteve isso ao longo do governo. Ele vai fazer a campanha com ele. Essa é a sua identidade. A identidade como líder nacional do Bolsonaro é ser um líder anti-institucional, né? Claro que é grave que ele ganhe a colaboração de generais da reserva, isso é grave, é uma coisa que o Brasil vai ter que discutir do ponto de vista da qualidade da democracia, mas eu não vejo esse risco, digamos assim, tão à nossa porta, embora eu respeite quem aponta medos e riscos e tal, porque eu penso que nós temos uma sociedade de milhões, uma sociedade de massas. A eleição não será só para presidente, muita gente vai ser eleita em conjunto, então o processo não pode ser legítimo para uns e ilegítimo para outros, né? E mesmo ontem, o general, que essa semana acho que mais serviu ao Bolsonaro do ponto de vista dessa campanha contra as urnas, ontem ele acabou dizendo que quem é o centro do processo é o TSE e tal. Eu não vejo muita saída para ele, até porque o processo vai ser, sei lá, mal feito, vai ser fraudado para a eleição presidencial e vai ser correto para a eleição dos filhos dele, que vão ser todos candidatos agora? Acho que não, né? Pessoal, vamos tentar encerrar por aqui, ficar dentro de 1 hora, pode ser? Eu só queria fazer o registro que eu gostei muito do visual do Rocha, com essa camisa despojada, fazendo propaganda dessa empresa capitalista chamada Adidas. Cara, nem parece um advogado de respeito, essa camisa aí, esse T-shirt. Gostei muito, Rocha. Eu tô no hotel em Foz do Iguaçu. Estou meio improvisado aqui. Porra, mas está ótimo. Visual nota 10. Estou assistindo de camarote, essa coisa toda. Poxa, cuidado aí com a segurança. Cuidado com a segurança, hein? Obrigado. Um abraço.